Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui para comentar a eliminação do Flamengo hoje no Mundial de Clubes. O Flamengo perdeu de 3-2 do Al Hilal e tá fora do Mundial. O sonho de enfrentar o Real Madrid não acabou ainda, né? Porque o Real Madrid perdendo ali a outra semifinal, eles podem se encontrar ali na disputa de terceiro lugar, mas o sonho do título mundial ficou para outra oportunidade, né, Eric? Seria engraçado o Flamengo e Real Madrid na disputa de terceiro, E, né? cara, e sabe que eu não acho impossível, porque o Real não tá jogando essas coisas, tá com desfalques e vai que, né? Ah, mas o Real Madrid sabe jogar, né? O Real Madrid tem o Modric ali, né? Vê o que a Croácia fez com o Brasil. Os caras estão desfalcados, eles vão ficar cozinhando o jogo, né? Mas fala aí, o que você achou da partida? É, arbitragem talvez polêmica, né? Vamos começar aí pelo lance da expulsão do Gerson ali. Primeiro que o Gerson toma um cartão amarelo infeliz ali, que ele se joga, né? É, eu acho que foi justo. E ali o segundo cartão amarelo, cara, entendo que foi sem querer, mas para mim é pênalti e é para amarelo também. Claro, não tem polêmica nenhuma, não. Só tem polêmica se você for flamenguista. Eu acho que a única coisa que dá para discutir ali é talvez o primeiro pênalti, que eu achei que não foi, não. Óbvio, o Mateuzinho, acho que estava no lance ali, atropela o craque do time, né? Que destruiu o Flamengo. Mas eu achei que ele tava meio que desistiu da jogada ali, ficou esperando o contato. Eu não daria. Não sei na hora, óbvio, né? Mas olhando o VAR assim e tal, eu não daria. No segundo, eu já fiquei na dúvida de dar o pênalti mesmo antes de ver que o Gerson tinha pisado, né? Até a própria transmissão também não tinha percebido isso, né? Mas eu acho que o Davi Luiz passa da bola ali e deixa o corpo para trombar. Então, só nisso aí talvez eu já teria dado pênalti. E aí, depois que vê o VAR e vê o pisão do Gerson, é indiscutível, né? E É aquele aí, negócio que muita gente fala, foi sem querer, mas o sem querer também é falta, também claro, impede o cara de prosseguir na jogada e, cara, tem que ser marcado. a do Gerson foi sem querer. Agora, a trombada do Davi Luiz não foi, né? Agora, É. foi bem justo. O primeiro cartão por simulação, corretíssimo. Eu acho até estranho que se dê esse cartão no Mundial, assim, porque não é muito costume, né? No futebol fora do Brasil, ver simulação do jeito que é aqui, né? Então, Mas o justo. que o que me admira é o Gerson, que é um cara, querendo ou não, é experiente, né? Já tem rodagem na Europa, voltou para o Flamengo para arrumar talvez esse meio de campo aí. O cara experiente desse fazer isso daí parece que não faz muito sentido. Mas de fato ele não teve a intenção, né? Tanto que quando ele é expulso, a reação dele me pareceu genuína dele. Ele não entendeu por que ele. Mas foi, não tem como discutir. Agora, é o que a gente vem falando também desde o jogo contra o Palmeiras, né? O problema do meio de campo do Flamengo ali ficou exposto mais uma vez. E não é um jogador com a característica do Gerson que vai resolver isso, tá? Continua faltando poder de marcação. O Gerson, o A lance do saída do pênalti João acaba. Gomes ficou evidenciado hoje. Acho que talvez a falta que ele vai fazer, que ele já fez esse time do Já está Flamengo. fazendo, né? Já perderam 2 títulos aí no início de ano, pouquíssimo tempo, já está fazendo muita falta aí. E a mesma característica nas duas partidas, né? Faltas Sim, de meio campo, pegada no meio campo, muito espaço para o adversário. E se você for ver bem os jogadores do Al Hilal, não é time bobo, não, velho. Tem muito cara ali que estava jogando Copa do Mundo, tem um treinador experiente, né? Cara, souberam jogar certinho o jogo, mas não principalmente dá no para segundo tempo. exaltar. Não dá Não, para não, exaltar, não. não, sabendo da inferioridade que logicamente eles têm, eu acho que eles fizeram um jogo mais pelo segundo tempo perfeito. O que eu falei contra o Palmeiras, que o Flamengo perdeu o jogo e se jogasse de novo no dia seguinte, seria favorito, mesmo perdendo o primeiro, eu acho que se repete agora. O Al Hilal é pior do que o Flamengo, vai continuar sendo pior do que o Flamengo. Não vi essa de que soube jogar, não. Acho que primeiro tempo o Al Hilal não criou nada, o Flamengo também não criou nada, Não, muito achou mais dois pênaltis. demérito do Flamengo do que mérito do Al Hilal, né? Achou 2 pênaltis, como você está dizendo, é verdade, e aí com um jogador a mais ficou fácil, mas mesmo assim
não criou tanto assim, né? Óbvio, o Flamengo não criou nada. Se você vê pelas chances de gol ali, o Al Hilal poderia ter matado o jogo até antes, né? Teve uma boa jogada no fundo lá, o cara cruza para trás, o outro bate na trave, e aí depois quando tava, acho que já 3-2 ou 3-1 ainda, o Michael rouba uma bola, o cara sai na cara do Sim. gol lá e se enrola para matar o jogo, parece que ficou com pena de matar o jogo, então, Não, parece que acho que mas até o defensor do Flamengo consegue chegar antes e atrapalhar o chute que sai fraco, né? mas é porque ele demorou demais, né? Sim, sim. Mas é isso, não foi um time que dominou o Flamengo. Não, não, É, longe disso. Eu achei que soube jogar com as suas deficiências. Mas aí agora a gente falou ali um pouco da postura do Flamengo e a gente volta a ser repetitivo, né? Falar do Vitor Pereira, mas eu acho que dessa vez eu não vou nem malhar o Vitor Pereira, porque eu acho que talvez pior que o Vitor Pereira no jogo de hoje tenha sido talvez a diretoria do Flamengo em tomar essa decisão da forma que tomou em mandar o Dorival embora, sabendo que tinha já no início do ano torneios importantes para serem disputados. Querendo ou não, o Vitor Pereira tem que implantar uma nova metodologia de treino, de trabalho, a dele, que aí pode se questionar se é boa ou se é ruim, mas é uma nova metodologia, não vai dar sequência no trabalho do Dorival. Então, coisas novas vão acontecer. Aí me acontece a questão do Vidal também. Eu acho que um dos principais culpados foi a diretoria do Flamengo mesmo, de tomar algumas decisões, a venda do João Gomes nesse momento aí. Tudo bem que os valores são altos, mas se o foco é o Mundial, dava para tentar segurar. O Rodinei é outro que dava para tentar segurar. E aí depois a gente vai falar mais dos jogadores, mas o que você tem a dizer aí do Vitor Pereira, da direção do Flamengo aí? eu não coloco na conta do Vitor Pereira, não. Apesar de tudo, eu não gosto dele como profissional, muito menos ainda como pessoa, mas não coloco na conta dele, não. A diretoria, para mim, tem uma culpa muito maior por tudo isso que você falou. No Rodinei, acho que nem tanto, porque tem o Varela e o Mateuzinho ali, tem reposição. Agora, você perdeu o João Gomes, não é? Mas Eric, será que, beleza, tem dois jogadores da posição, mas a fase que tá o Rodinei tava acima de Mateuzinho e Varela, né? Tava acima, mas ele tem as falhas dele também. Ele Tem. defensivamente era inútil naquele time. Quantos jogos o Flamengo não perdeu o ano passado na conta de erros individuais do Rodinei, por exemplo? Agora, em relação à venda do João Gomes, é uma coisa que, assim, não critico a venda. É óbvio que é uma oportunidade, o cara é novo, é muito dinheiro, tchau. O problema é não ter reposição. E o Gerson é um jogador em má fase, contratado pelo nome, só porque a torcida gosta, mas nada justifica a volta do Gerson para o time, e muito menos para ser reposição do João Gomes, Né? porque E não é a eu mesma tava posição. até vendo um flamenguista num canal falando sobre quais são os critérios que o Flamengo usou para contratar o Nome? Vidal. O Jogar para a Vidal torcida. foi. Aquele negócio que se não contrata, a torcida ia cair matando, mas se contrata, daí, cara, né, qual o critério? O Varela lá. Ninguém sabe como que ele estava jogando, acho que na Rússia, ninguém acompanhou. Foi uma indicação, pelo que eu vi. Cara, o Flamengo que se vangloria de ter tanta grana aí, de estar certinho administrativamente, não pode cometer erros amadores que lembra aquele Flamengo dos anos 90 e 2000 também, né? Mas tem que saber dividir, né? O Flamengo está na situação que está hoje, não é por causa dessa diretoria atual aí, né? Se você vê Sim. Rodolfo Landim e Marcos Braz, eles são péssimos. Eles pegaram um time que está estruturado e Do funcionando Bandeira. e estão lá brincando de ser dirigente. Quem fez o trabalho, quem tem todo o mérito é o Bandeira de Melo. Agora, o que você falou aí, que é uma sinuca de bico, porque se contrata e dá errado é ruim, se não contrata, a torcida critica. Eu vi o Vitor Pereira um pouco nessa situação hoje, nessa sinuca de bico, porque assim, a gente vem falando aí nos últimos vídeos, eu falei especificamente isso em um vídeo anterior aí, que não tem como ter o Gerson, o Thiago Maia e o Arrascaeta juntos, que alguém ia ter que sair, e dificilmente ia ser o Thiago Maia, porque apesar É de não o que ser um melhor marcador, marca, né? é o mais marcador dos três. Então, na minha cabeça era claro que para o time funcionar, ou o Gerson ou o Arrascaeta teria que sair. E aí hoje, você vê antes do jogo
quem que vai ser o técnico que vai ser macho de fazer isso? Porque no intervalo, com um a menos, ele foi lá e tirou a Arrascaeta. E tem certeza que ele vai ser criticado por isso. Não deveria. A Acho questão que a talvez crítica é não depois. é. O Arrascaeta não vinha fazendo grande partida. Mas o Nem um problema é grande que. jogo, nem uma grande fase. Faz vários É, jogos que ele não joga nada, né? mas a forma que o jogo se apresentava para mim demonstrava que o Flamengo precisava muito mais de um meio de campo, não abrir mais Sim. ainda o meio de campo e deixar o zagueiro armar direto com uma ligação direta ali. Eu não É, entendi. mas Eu acho que aí é uma culpa do Vitor Pereira mesmo, a escolha dele. o erro dele, para mim, não foi tirar o Arrascaeta, mas foi, depois de tirar o Arrascaeta, tirar o Everton Ribeiro. Sim. Que daí ele matou o time. Aí você tirou os dois meias de criação, precisando atacar, precisando criar. Quem que vai criar? O Gabigol? O Davi A Luiz única, foi criar. O Davi é, Luiz foi mas criar. a única chance que se pintou para o Gabigol no jogo foi uma jogada do Everton Ribeiro tabelando com o Pedro de calcanhar para o Gabigol sair na cara do gol. Ele foi lá e se jogou dentro da área para tentar cavar um pênalti. Isso é uma situação patética. Patética. O Eu, eu, Gabigol, eu, para mim, é eu, isso. eu percebi que o Flamengo entrou muito pilhado, e talvez isso seja um problema de várias equipes brasileiras que chegam no Mundial. Entra pilhado, é o jogo da vida pro brasileiro, é o jogo da vida, sim, com certeza. É, Talvez, não sei nem se pro argentino é tão importante quanto é pro brasileiro o Mundial. para Eu acho que ninguém, não para também, né? ninguém. E isso daí, cara, com certeza mexe com os jogadores. Mas eu queria chamar atenção para o Vidal. E não sei se foi só eu que percebi uma má vontade do caralho do Vidal. Cara, ele errou um passe ali pro Mateuzinho ali, que era o momento que o Flamengo tinha feito o 3-2. Ia tentar ir para cima. Um passe que um cara da qualidade do Vidal, que jogou em Bayern, em Inter, em diversos times da Europa lá, não pode errar. E não pode dizer que a perna estava pesada de cansaço, porque não ele tinha acabado de entrar. Aquilo lá deu uma murchada, na minha opinião, no time do Flamengo, porque ali era o momento que o Flamengo ia tentar o abafo ali e não conseguiu. E, cara, eu acho que essa foi a carta de despedida do Vidal. Não vejo que ele tenha condições de continuar no Flamengo. Além da polêmica que já tinha com o Vitor Pereira, a má vontade que para mim ficou clara hoje demonstra isso. Mas isso deve ser carta de despedida dos dois, né? Tanto do Vidal quanto do Vitor A Pereira, né? Porque sogra não dele parece que piorou, né? deu Recebeu uma um WhatsApp. piorada, né? Mas assim, o que eu estava dizendo antes é o seguinte: me parece que alguém tem que sair, ou o Gerson ou o Arrascaeta. Só que dificilmente alguém vai ter coragem de fazer isso, porque se o cara sai com um dos dois hoje fora, naturalmente seria o Gerson, né? Antes do jogo, para botar o Pulgar lá de início. Não jogou bem e tal, mas é um marcador, teria que jogar. E aí, claramente não deu certo. E aí, no fim do jogo, o que ia falar? Que perdeu porque ele tirou o Gerson do time? Só que como ele não fez isso, acabou perdendo porque o Gerson foi expulso. Então, cara, não tem como ganhar. O que você falou, é muita pressão. Os times brasileiros levam muito a sério o Mundial. O europeu não tá nem aí. E os árabes não tem nada a perder. Franco Se ganhar, atiradores, ganhou. né? Se perder, se perdeu. Então, não muda nada. Só que tem muita coisa a ser discutida, né? Uma coisa que até comentaram na transmissão, que acabaria com uma possível desculpa, mas que com certeza vai ser usada como desculpa mesmo assim, de qualquer forma, que é um trabalho novo, é pouco tempo e tal. Mas aí é Até cagada da diretoria, né? mas não é o caso, sabe? Porque eles comentaram na transmissão, esse time do Al Hilal aí nunca jogou junto. Porque lá na Arábia eles não podem jogar com aquele time porque estoura o limite de estrangeiros. Então vai dizer, esse time estava mais treinado que o Flamengo, que só mudou o técnico, como o time é exatamente o mesmo. Então não dá, né? Essa desculpa não existe, né? Eu vi muito torcedor do Flamengo reclamando também do planejamento. Os jogadores do Flamengo tiveram muito tempo de férias. Dá a impressão que para a diretoria o ano acabou lá em outubro, no começo de novembro ali De fato acabou. acabou, né? Mas tinha que pensar na sequência, né? Mas o Mundial é uma sequência lógica do final da temporada. E aí eu acho que a principal cagada foi ter mandado realmente o Dorival embora. A forma que foi mandado embora, a gente deixa até nem vamos colocar na discussão, que para mim foi patético. Mas, cara, não tem é muito difícil você conseguir em um mês, até defendendo um pouco o Vitor Pereira, em um mês você conseguir arrumar o time do jeito que você quer ali, jogando campeonato estadual ainda contra Boa Vista, Resende. É complicado para o cara conseguir.
deixar esse time pronto para jogar o Mundial. Então, talvez o melhor era realmente ter segurado o Dorival para pelo menos até o Mundial, né? E depois que seguisse. Mas eu discordo um pouco disso também, cara. A questão das férias, lógico, eles sabiam do calendário da temporada seguinte, só que não tem Hoje o desculpa, Pedro cara. foi o que mais correu e o Pedro foi o que menos teve férias. Mas não tem desculpa, porque o Palmeiras também teve 60 dias de férias, foi lá e ganhou do Flamengo. Então, e enquanto o Flamengo está jogando com o Nova Iguaçu, o Palmeiras está jogando com o Mirassol, não é a grande coisa também. E o time está se montando. O Veiga ficou um tempão sem jogar, já está ganhando ritmo de volta rapidamente. Não, eu acho que não dá para culpar essa questão de tempo de preparação, de entrosamento, porque todos os Planejamento. adversários que o Flamengo tem enfrentado têm o mesmo problema ou até pior. Então não dá. Não coloco na conta do Vitor Pereira isso aí, porque não ia acertar, mas também não foi ele que estragou o time. É muito mais a falta de reposição ali do João Gomes. Independente de treinar ou não, o Flamengo tem mais time que o Palmeiras e o Flamengo tem mais time que o Al Hilal. Eles tinham que entrar, jogar e ganhar. Não importa se está entrosado, se está com ritmo, se não está, tem que mostrar que é o melhor time. Não adianta. O Real Madrid vai estar todo desfalcado, vai lá e vai meter pau em todo mundo. Então, não aceito, cara. Não aceito essas desculpas. E em relação ao Dorival, assim, lógico, é a forma absurda, a gente já falou sobre isso, foi patético Não, e eu não como tudo gosto foi. não acho o Dorival um baita treinador, mas eu Não, acho não que mas é isso que eu ia dizer mesmo. Eu nem discordo da saída dele. A forma como foi feita parece que foi feia, mas tudo, é lógico que é a versão dele, né? Que estava renovando, e de repente não responderam mais e tal, não sei o que. Isso é ridículo. Agora, é totalmente natural não renovar com o Dorival, porque o Flamengo, apesar dos 2 títulos no ano passado, não estava jogando bem, realmente não estava jogando bem. mas Dava para o que eu esperar muito mais do questionei time. foi mais a questão do timing. O A timing eu acho que não foi o substituição. certo. Não, Mas a não. substituição também, porque o Vitor Pereira foi contratado por quê? Pelo que ele fez no Corinthians? Ele não fez nada no Corinthians. Aí você vê muito flamenguista, porque quando ele jogou contra o Flamengo e Corinthians no ano passado, o Flamengo ganhou, mas o Corinthians jogou melhor. Será mesmo que o Corinthians jogou melhor ou foi o Flamengo que jogou mal demais? Porque o Corinthians não jogou bem o ano passado Eu inteiro. acho que eu lembro a postura do Dorival ali foi bizarra nesse jogo. Ele recuou Mas demais o time do Flamengo. é demérito do Flamengo, né? Não foi o Vitor Pereira que engoliu ele, né? Sim, concordo. E aí, por que o Flamengo contratou o Vitor Pereira? Porque ele não mostrou nada, nem no Corinthians e nem agora no Flamengo. Então, por que ele tem essa fama toda, esse valor todo de mercado? Não entendo. Mas torcedor do Flamengo, comenta aí o que vocês acharam da partida. Vocês estão com o Vitor Pereira ou já estão querendo a cabeça dele também? E a expectativa também para mais uma final, tem a Recopa, né? Vão enfrentar o Del Valle e E caso agora já, permaneça. dia 21, né? É Duas já. semanas aí. E, cara, não. Talvez isso vá manter o Vitor Pereira no cargo, né? Porque já tem uma decisão daqui 2 semanas. Senão, acho que Ou, ele nem voltava para o Brasil. Só se fosse para a senão Bahia passar férias. seria muito incoerente com a gente falando que com uma decisão importante não dá para fazer uma mexida tão drástica assim no comando técnico, mas também não conseguindo ganhar ali do Del Valle, eu acho que daí não tem como segurar o cara, fica complicado demais, até pela, lógico, ele não vai ter não vai ter dado o seu jeito pro Flamengo, mas ele já chega com aquela pressão da forma que ele saiu do Corinthians. Eu acho que tudo isso vai pesar e eles vão rever o ciclo, até porque eles fizeram isso com outros treinadores e acabou dando certo, né? Cara, e não adianta você trocar o técnico se o técnico não tiver autonomia para mexer no time. O Rascaeta saiu hoje numa situação emergencial ali, mas ele já deveria ter saído antes e ninguém ia ser macho de tirar ele do time. Felipe Luiz, olha o tempo que demorou para tirarem o Felipe Luiz do time. Hoje o Ayrton Lucas talvez tenha salvado ali alguns contra-ataques do time, né? Sim. Tá, para mim é claro que ele é o dono da posição ali, o Felipe Luiz não joga mais. Mas vai jogar, né? Porque tem nome, aquela coisa toda. Se tirar e perder, daí é porque tiraram o cara, né? Mas, torcedor, aproveitando, deixa seu like também, se inscreve no canal aí para a gente estar sempre trazendo conteúdo bacana aí de futebol brasileiro, mundial e tudo mais. Não vamos nem falar mundial aí para a galera do Flamengo não ficar puta da cara com nós. Mas valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.